Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, mais um domingo aqui, todos juntos, pela internet. É isso aí. Oramos para que logo a gente esteja juntos aqui presencialmente. Dói o coração, né, pastor? Aqui falando com o celular, não com os irmãos, não podendo abraçar os irmãos. Mas estamos aqui para continuar dando aos irmãos o alimento que a gente sempre deu nesses domingos de manhã, o pão da vida, a palavra de Deus. Que os irmãos sejam abençoados, que o Espírito Santo ensine seus corações, habite nos seus corações esta manhã. Para isso, vamos estar fazendo uma oração. O pastor vai estar fazendo a oração para a gente começar e eu faço para a gente terminar. Tá bom. Queridos, nós só vou pedir mais um minutinho, acho que já foi. Bom, ok, já está lá, tudo certo. Muito bem, então nós vamos dar início à nossa escola dominical aqui na igreja, né? Você aí na sua casa. E vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo. Você, por favor, nós estamos com o computador aberto aqui na frente, tá bom? Então mande para a gente se está saindo o áudio direitinho aí, vai orientando a gente, tá? Nós estamos aqui, é isso daqui, ó. Nós estamos aqui pensando e tentando fazer o nosso melhor aqui, né? Para que seja uma boa captação de áudio, todas essas coisas. Então só mande e fala, pastor, o áudio está bom, Marcos, o áudio está bom. Aí isso é importante para a gente, porque vai direcionando nas coisas que nós formos falando aqui para chegar até você, tá bom? Vendo aqui, irmã Cícera, irmã Cristiane. O pessoal está chegando aí. Irmão Daniel. Isso aí, pô. Vamos entrando para a gente adorar o Senhor. Vamos orar, queridos? Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, bendizemos pelo privilégio de estarmos reunidos, distantes, mas juntos pela internet, e nós louvamos o teu nome por isso. Pedimos que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos ensine, que a tua bondade, a tua misericórdia nos alcance, Pai querido. Tenhamos um tempo abençoado na tua presença nessa manhã, sejamos edificados pela tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus. Derrama a tua graça, a tua bênção, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos. Não sei se o Marcos vai querer me ajudar aqui. Eu queria que ele ajudasse também. Como eu fiz na semana passada, na terça-feira, eu vou tentar tocar uma música aqui para a gente cantar juntos. E você pode cantar aí também da sua casa junto com a gente, tá bom? Vocês cantem aí para sobrepor nossas pobres vozes. Isso, por favor. E a gente vai caminhando nessa manhã, tá? Paz, irmã Cícera. Isso aí, vamos chegando aí. Aqui. Alguém está querendo fazer eu passar vergonha. Não vai passar nada não. Vai passar vergonha não. Fica tranquilo. Deus abençoe o Jorge. O Jorge está aqui, ó. Tá indo embora para casa dele. Deus abençoe, Jorge. Vamos cantar, queridos, então? Vamos lá, Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar.
reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém, benção. Que Deus abençoe nossa vida, né, queridos? Nós reconheçamos isso. E mesmo em meio a esse turbilhão de circunstâncias que a gente tem vivido ainda, infelizmente, nós nunca deixemos de confiar no nosso Senhor, né? Como diz o refrão dessa canção: só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que vivo estás, para sempre reinarás. E Ele vai vir um dia do céu para nos buscar. Então, que nós ansiemos pela vinda de Jesus. E enquanto Jesus não volta, que nós busquemos a presença dEle e reconheçamos que Ele é nossa luz, a nossa salvação, e nós continuaremos nos rendendo à vontade dEle, ao propósito dEle sobre a nossa vida. Amém, queridos? Eu queria que você, antes de nós orarmos mais uma vez, que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse ela lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E hoje nós vamos estudar um tema da nossa revista que é extremamente importante, chamado vaidade. Hoje nós vamos pensar e meditar um pouquinho sobre a vaidade.
Lição 10, página 33. Isso, da nossa lição. Lembrar que nós estamos dando, acho que vai sair ao contrário aí, né? Mas é essa revista da Didaquê. Nós estamos estudando Ídolos do Coração, tá aqui embaixo. É a lição de número 10, vaidade. E a gente já tem falado bastante coisa nesses últimos domingos, né? Não especificamente nos últimos sucessivamente, porque nós ficamos acho que 1 ou 2 domingos sem escola dominical por causa desse processo. Mas nós estudamos alguns ídolos do coração que foram muito bons para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Deus tratando o nosso coração a respeito de alguns ídolos que nós temos colocado no nosso coração, né, no lugar de Deus. E hoje, não diferente, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre uma temática que a gente pincelou um pouco sobre ela, se eu não me engano, acho que na lição número 8, deixa eu confirmar aqui, na lição número 8, que foi... Do grego, né? Lição 7, não, lição 6 então. A lição 5, que foi a soberba. Nós já demos uma pincelada sobre essa questão da vaidade na soberba, por serem comparecidas, né, correlacionadas, mas não diferente, a gente vai tratar um pouco agora a respeito dessa temática, que é a vaidade. E nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você pode abrir aí do versículo 1 ao versículo 10 da palavra do nosso Deus, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de poder cantar ao Senhor, pela liberdade que temos ainda na nossa nação, de poder nos reunir, de poder exaltar o Teu nome, de poder dizer que nós te amamos livremente, que nós confiamos no Senhor, que nós nos rendemos à soberania do Senhor sobre a nossa vida, ao conhecimento do Senhor sobre o mais profundo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração. E nós temos o privilégio nessa manhã, mais uma vez, de sermos ensinados pelo Senhor sobre algo que tem afetado o coração de tanta gente, Senhor. Então nos abençoa, Pai, inunde o nosso coração com a Tua palavra nessa manhã. Que esse ensinamento seja edificante para a nossa vida. Que sejamos ricamente cuidados e instruídos pelo Senhor. Assim pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto é um texto muito interessante para nós. E trata um pouco a respeito dessa questão da vaidade. A vaidade ela já vem sido tratada nas Escrituras desde o Antigo Testamento. É um dos grandes problemas que a gente vê, né? A gente podia iniciar com o Éden, mas a gente vai deixar para falar do Éden depois. Mas um dos grandes problemas que a gente vê que Deus já trata o coração do povo com a vaidade é na Torre de Babel, né? Quando o povo
quer se chegar mais perto de Deus e, por causa da vaidade, constrói uma torre e ali Deus destrói aquela torre, porque ele percebe que o desejo do coração do homem não é um desejo de adoração, não é um desejo de rendição, mas é um desejo de se mostrar, de aparecer, de crescer. Na verdade, isso é fruto, né, que já foi colocado lá no Éden, em Adão e Eva, com a sagacidade da serpente, né, de Satanás. Então a gente vê que desde o Antigo Testamento nós já temos essa realidade. Em Êxodo 32, nós vemos o bezerro de ouro que é construído quando Moisés está conversando com o Senhor, e o povo fica ali questionando Arão: Moisés vai voltar, não vai? Morreu? Já morreu. Né? Morreu lá no monte, então vamos criar o nosso Deus para que a gente o adore. O Deus dele é muito perigoso. O Deus dele queimando tudo aí. né? E é interessante porque quando eles fazem o bezerro de ouro e começa a adoração, Moisés desce. E ali tem aquela história que para mim é muito interessante. Moisés quebra as tábuas da lei. Exatamente o que eles fizeram, de certa forma. Exatamente, né? Quebraram a lei. E Deus fala, né? Desce que o teu povo está fazendo coisa errada. Melhor você descer. Ele quebra as tábuas da lei e depois ele volta depois e Deus fala com ele mais uma vez. E eu fico lembrando, eu estava falando disso, eu fiquei lembrando como às vezes a gente tem a tendência errada, né? Eu estava lembrando de Saul, por exemplo, quando o profeta Elias fala para ele, não, profeta Elias, Samuel, né? Quando o profeta Samuel fala para ele assim, Saul, você vai ser consagrado rei, então você desce, vai para um lugar específico, se eu não me engano é Gilgal, acho que é o lugar que ele manda ele ir, e diz para ele assim: fica lá e me espera chegar, espera alguns dias, quando eu chegar nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor e ali você vai ser firmado, consagrado como rei. E quando Saul chega e está lá com o povo, os filisteus ficam sabendo que Saul chegou, que Israel está lá, e começa a ficar bravo e fica preocupado porque os filisteus estão chegando e Saul não espera e faz a vontade dele, igualzinho o povo faz lá com Arão. E quando ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega e fala: opa, fez coisa errada. O que você fez? Nesse momento era para você... Você foi ungido por quem vai fazer isso daí? Né? Era para você receber de todas as bênçãos de Deus, agora Deus rejeitou você porque você foi desobediente. Né? E naquele momento, o Espírito de Deus agora sai de Saul, né? Vai para Davi, tem toda a história da unção de Davi, quando Samuel vai para a casa de Jessé. Mas perceba como o ser humano tem essa tendência de querer tomar o controle das coisas, né? De querer agir, de querer mostrar que ele sabe, de que ele vai dar conta, de que ele é suficiente, ou de que o ser humano é autossuficiente. Isso está dentro dessa realidade da vaidade. Por isso que a vaidade é colocada pelo autor da nossa revista, né, como um ídolo do nosso coração, porque quando nós trazemos isso para nós, é como se nós tivéssemos, né, como a lição já vem nos falando, dando a um ídolo o lugar de Deus no nosso coração, colocando-nos superiores a Deus, achando que nós somos melhores do que Deus. Então isso entra como vaidade. E o interessante aqui desse texto de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, porque esse texto trabalha duas coisas. Ele trabalha primeiro essa realidade da experiência que Paulo teve com o Senhor, né, no terceiro céu e todo esse processo, que ele fala que o primeiro céu é esse céu que nós vemos aqui, e o segundo céu são as estrelas, né, tudo aquilo que a gente enxerga de longe, mas não temos tanto acesso. O terceiro céu é onde Deus está, e ali foi onde ele teve uma experiência com Deus. Mas o interessante é que esse texto fala da experiência que ele teve com Deus, né, Paulo trata, mas ao mesmo tempo que Deus não deixa o coração dele ser soberbo, ou que ele entre pelo caminho da vaidade por causa dessa experiência. Então Deus trata o coração dele, colocando o espinho na carne, dizendo: calma aí, você não é tudo isso, né? Eu não quero que você se ache tudo isso. Então esse espinho na carne é para que você aprenda a depender de mim, a confiar em mim e a continuar rendendo a sua vida à minha direção, ao meu governo, ao meu sustento, né? Confiança, dependência, toda essa realidade, né? Então
o texto que nós lemos está embasado diante desse princípio, ou desse ensinamento de que, mesmo Paulo tendo grandes experiências com Deus, Deus dá a ele a oportunidade de continuar sendo humilde, né, de continuar rendendo o seu coração a Deus e entendendo quem Deus é na vida dele. E isso é importante para a gente, né? Isso é importante para a gente aprender. Por isso que Deus fala para ele, né? A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você precisa entender que não é a experiência que você tem que é o suficiente para a sua vida, é a minha graça que ela é suficiente para a sua vida. Então isso trata sobre a vaidade exatamente por causa dessa questão, né? Que nós precisamos lembrar que a nossa suficiência não está em nós, quem nós somos, o que nós temos, o que nós adquirimos, é o conhecimento que nós temos, todas as coisas que nós achamos que é para nós. Não, isso está relacionado a quem Deus é em nós, quem Deus é para nós, não deixar a vaidade tomar conta do nosso coração, para que a gente não deixe de viver uma vida rendida ao governo e ao propósito de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lembre de um detalhe, gente, a intenção nossa tentar pelo menos continuar fazendo uma escola dominical, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa, por favor, escreva aqui, a gente está acompanhando, né? Temos aqui algumas pessoas, temos a Rosilda, o Fabião lá de Jundiaí. Ô Fabião, abraço, querido, abraço nas suas mulheres aí. Temos nosso Adriele, o Diácono Alisson, o Arthur, Daniel, a Marina, a Osmarina, né? A sua esposa digníssima, a Kátia, quem mais? A Cícera, a Cristiane. Então, todo mundo que a gente está vendo aqui, manda uma pergunta, se a gente puder responder, faz uma colocação. Vamos tentar fazer esse negócio, né? Todo mundo conversando um pouquinho junto, e isso vai ser importante, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Marcos? Você faz assim, né? É uma palavra muito interessante, vaidade, né? Porque geralmente a gente traduz, e acho que às vezes é enganoso, a gente traduz vaidade com aquela pessoa que fica na frente do espelho, fica lá assim, embelezando e tal. Para a Bíblia, a palavra vaidade tem a ver com futilidade. Quando a gente joga a nossa vida em algo que é fútil. Saul, você tem o exemplo de Saul, tem-se o exemplo de próprio Davi, quando ele cai com Batseba. É a mesma situação onde você emprega sua força, seu esforço em algo que é inútil. Exato. Em algo que não vai trazer nada a não ser um prazer para você. E aí isso desbanca, né? Porque vai desbancar para a soberba, vai desbancar para outros ídolos a vaidade. Você está jogando sua vida fora, você está jogando aquilo que Deus está te dando fora. Exatamente. Você está pegando... Vamos pegar o exemplo de Saul de novo. Deus está dando para ele a chance de ser rei de Israel. Deus está dando para ele poder, glória, vai vencer os seus inimigos. Tudo aquela questão de um governante precisa, aquelas bênçãos que um governante precisa, Deus está oferecendo para Saul. E Saul, porque ele está diante do povo e os inimigos estão em volta, ele quer aparecer para o povo, para mostrar que é forte, ele ataca. Ataca a honra de Deus querendo ser sacerdote. Ele não é sacerdote. Era Samuel, não tem jeito. Então ele atropela as coisas e querendo se mostrar alguém que está no centro, exatamente, ele simplesmente acabou com tudo que ele ia receber e trouxe dor, não só para ele, mas também para Israel inteiro. Então a vaidade, ela também vem com um preço. Sim. E quando a gente vê a questão do próprio apóstolo Paulo aqui nessa carta, a gente tem que lembrar também do contexto da igreja que ele está falando. Coríntios, exatamente. Coríntios é aquela igreja que tinha nego falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem, eu sou de Cristo. Pegaram o corpo de Cristo, rasgaram em pedaços e falaram, esse pedaço é meu, a perna é minha, o braço é seu, a língua é daquele. Fora os problemas de culto, né? Se isso pode, se isso não pode, come, não come, o que pode é tem nego falando em grego, só tem judeu ali, ninguém está entendendo o que o cara está falando. Ei, igrejinha que deu problema, essa igreja de Corinto. E aí aparece aqueles caras que cresceram os líderes, né? Começa a aparecer falsos apóstolos, começa a aparecer falsos profetas, começa a aparecer falsos mestres, ensinando coisas erradas. Por quê? Porque eles querem essa centralidade, eles querem esse poder. A vaidade aparece. Exato. Então Paulo mostra
algo que ele tira do chapéu, uma coisa que ele não... Se não fosse essa situação, acho que ele nunca tiraria, né? Uma situação assim. Ele bota para fora uma glória dele, entre aspas. É uma experiência que ele teve, né? Para mostrar que... Eu acho que isso é importante. É tão interessante a gente olhar para essa situação de Paulo, porque vamos parar para pensar a experiência que ele teve, né? O que ele cita aqui eu acho fenomenal, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Mas ele teve uma experiência com Deus, primeiro ponto. Então, ele coloca a experiência dele com Deus em algo tremendo. Eu acho que quem já teve experiência com Deus aqui sabe o que a gente está falando, né? Quem já sentiu a presença, quem já ouviu a voz de Deus, ou quando Deus te tratou de alguma forma tremenda. Então, Paulo coloca tudo isso, mas colocando tudo isso, ele demonstra que essa experiência não é a essência da vida dele. Que Deus está ensinando para ele que a experiência dele está debaixo da submissão e da vida de Deus na vida dele. Por que ele fala isso? Ô Fabião, já comenta aqui o que você colocou, querido. Por que ele comenta isso? Por que é importante a gente lembrar dessa realidade de que Paulo aceita o espinho na carne, se submetendo à orientação e à direção de Deus sobre a sua vida? Paulo ele foi transformado por Deus em caminho para Damasco, em Atos 9, você pode ler depois. Ele estava indo com carta para prender os cristãos, e no meio do caminho Jesus aparece para ele e diz: quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Primeira coisa, lembra de um detalhe: Paulo não estava indo perseguir cristão, estava perseguindo o próprio Cristo, porque essa é a resposta de Jesus. Isso é importante, mas tem gente que persegue cristão achando que está perseguindo pessoas, né? Está perseguindo o próprio Cristo. Lembra do detalhe, isso é bíblico, tá bom, gente? Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava indo com carta para prender os cristãos, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Paulo, a partir daquele momento, ele é usado por Deus para levar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, em muitos lugares onde nem todo mundo entraria. Isso é o que o próprio Cristo fala para Ananias, lá em Atos 9, quando ele chama Ananias para orar por Saulo ainda. Falou: você vai orar por Saulo? Ananias fala: não, senhor, que isso? O senhor está de brincadeira. Aqui ele está perseguindo, matando todo mundo? Não. Aí Jesus fala para ele assim: vai, porque ele será para mim um instrumento nas minhas mãos. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome, mas ele também vai entrar em lugares onde ninguém entra, ele vai falar para pessoas que nem todo mundo consegue falar, ele será uma pessoa diferenciada. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, mesmo que desde a sua conversão até a realidade do momento que ele vive, tendo a maior experiência com Deus, ele se submete a Deus quando ele diz: a minha graça é suficiente para a sua vida. Ou seja, a experiência que ele tem não o coloca acima das pessoas, não o coloca melhor do que as pessoas, mas essa experiência é importante para que ele diga: ei, gente, preste atenção aqui, eu tive essa experiência, mas ainda assim eu sou submisso ao Senhor. Ainda assim quem governa a minha vida é o Senhor. Ainda assim quem é o direcionador da minha história é o Senhor. Eu não quero Deus não permite, e eu me submeto a isso, a realidade de que eu me ache mais pelo que eu tive, pelo que eu experimentei de Deus, para que eu me sobreponha a vocês. E isso é importante nessa realidade da vaidade. Essa experiência de glória, vamos falar assim, em vez de trazer orgulho, ela trouxe humilhação. Exatamente. Paulo se humilha. O Fabião comentou aqui, diz assim: olha, a vaidade traz consigo outros comportamentos que distancia de Deus, como egocentrismo, idolatria, poder. É exatamente isso, Fábio. E a gente tem falado isso na nossa revista, né? Ídolos do Coração, porque a vaidade... A história do caixotinho. A história porque do tijolinho, né? Do tijolinho. Você sobe no tijolo que é da palestra. A vaidade traz mesmo outros comportamentos prejudiciais para a nossa vida. Isso é real. Então nós temos que tomar cuidado sobre isso. A Rosilda perguntou aqui, né, o que significa o espinho na carne? Ei, Rosilda, essa é uma pergunta que os teólogos também tentam responder, mas não existe uma resposta específica, tá bom? Sobre essa questão do espinho na carne. Existem alguns teólogos que trabalham em 3 pensamentos a respeito do espinho na carne. Primeiro pensamento, alguns dizem que poderia ser uma doença física, alguma coisa que Deus colocou no corpo dele, que tem afetado a sua vida, por isso que ele pede 3 vezes para que seja deixado de lado. Mas isso ninguém consegue definir.
A segunda colocação de alguns estudiosos é que isso poderia ser um problema relacionado à perseguição demoníaca, né? Porque ele vai colocar no texto aqui mensageiros de Satanás, não é? Quando ele coloca aqui no versículo 7, né? Para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Isso podia ser também uma questão demoníaca. Alguns acreditavam que pode ser uma questão demoníaca, mas não se pode comprovar. E a outra relação que é colocada pelos estudiosos é que pode ser também perseguições. Esse apanhou, hein? Esse apanhou bastante. Aqui Lucas, eu vi uma imagem essa semana de Paulo, Lucas se preparando para a viagem, Lucas, estou com tudo pronto, é uma maleta gigante assim, escrito primeiro socorro. Apanhou, esse apanhou. E alguns outros vão dizer que podia ser perseguições que ele sofria. Então era tido como espinho na carne. Ele pede, como se ele pedisse assim, Senhor, livra isso de mim para que eu consiga continuar pregando o evangelho, né? Talvez, mas ninguém define, não existe uma definição sobre o que é o espinho na carne. Isso é uma incógnita, é uma pergunta que a gente só vai ter resposta quando nós estivermos com Paulo, lá na eternidade. E isso, de certa forma, é bom. Exatamente. Porque todos nós podemos nos colocar em esses nossos espinhos na carne, no lugar de Paulo. Exatamente. A gente não tem um espinho definido ali para falar, então não é o meu. Eu acho que isso é importante. Porque senão a gente vai... a gente volta a dizer, né? O ser humano. A gente tem, às vezes, o costume... Ô, Rosilda, respondido, querida, tá bom? Qualquer coisa você me pergunta de novo aí, tá bom? O ser humano, às vezes, ele tem essa tendência de achar que as coisas se resumem em algo pontual, né? Então, é isso, é aquilo outro, então é dele, é do outro, é do fulano. E eu acho importante quando algumas coisas bíblicas a gente não tem essa resposta específica, exatamente para a gente aprender a se colocar debaixo dessa orientação. Então, o meu espinho na carne pode não ser o espinho na carne de muitas outras pessoas. Por exemplo, eu sempre falo, né, já falei aqui na igreja, quem me conhece um pouco mais de tempo vai lembrar, eu falo que um dos meus espinhos da carne é o trânsito, é o volante. Então, eu estou no trânsito, eu tenho que me policiar demais para eu não pecar. Você começa a contar pecado, né? Não, eu peco, cara, porque aqui imprudente, sangue de Jesus tem poder, gente. Não tem certo. Eu não sei o que acontece, né? Eu estou chegando agora, eu tenho 4 meses que eu estou aqui imprudente, mas assim, é muita coisa. Isso, eu já pensei até fazer uma live sobre isso. Mas é o meu espinho na carne. E às vezes para outras pessoas a direção é tranquila, a pessoa vai de boa, mas existem outras coisas que pegam o coração. Qual é a grande questão que a gente aprende aqui com Paulo diante dessa realidade? É o que Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é importante para nós. Vamos ter espinhos na carne, vamos, até Jesus voltar. Uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar: por que a gente passa pelo problema da vaidade, por que a gente tem um espinho na carne, aonde tudo isso começa? Começa no Éden, gente, é o que a gente começou falando naquela hora. Tudo isso começa em Adão e Eva. Quando Adão e Eva são tentados pela serpente, ali, quando a serpente inverte a colocação, a gente falou isso acho que na última escola dominical, né? Deu uma sapiada nisso. Quando a serpente inverte a pergunta, né? Inverte a colocação que Deus faz para Adão e Eva, surge no coração de Adão e Eva a vaidade. Por quê? Porque ali surge aquele desejo de ser parecido com Deus. Eu vou ter o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, do bem e do mal. E que imagem! Não é? Pensa. Gente, lembra de um detalhe. Deus cria todas as coisas boas e perfeitas. E coloca Adão e Eva lá no meio e diz assim para Adão: come de tudo, de todos os frutos, faz o que você quiser, você só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore, né? E ainda bem que eu não falei o nome, né, do fruto, porque não tem nome, né? Não. Tem uns doidos que colocam nome nesse fruto aí. Eu não acho que era maçã, porque eu gosto de maçã, mas nem tanto. Mas tudo bem. Colocar algo místico no fruto. Né? Pode ser. Então vamos lá. E ali surge a vaidade no coração do homem. Satanás faz com que essa vaidade surja no coração de Adão e Eva, a ponto de eles pecarem. Então, no Éden é onde começa toda essa realidade para a nossa vida. E dali, querido, do Éden até a volta de Jesus, isso vai fazer parte. Nós vamos viver o risco de nos tornarmos vaidosos. O próprio Paulo era um grande homem, foi um grande líder,
foi um grande proclamador do Evangelho de Jesus Cristo, e Deus coloca o espinho na carne dele para que ele não tenha o seu coração vaidoso, para que a vaidade não tome conta da sua vida, para que a vaidade não afete o seu coração. Tem uma citação de um professor chamado Clinton Gardner aqui na nossa revista, que ele diz assim: o pecado é amor ao eu em lugar do amor a Deus. Esse é o problema. É quase o narcisismo, né? É quase um narciso lá que se ama tanto que quando vê a sua face lá na água, morre afogado. Eu sou lindo demais para mim mesmo. Né? Então, essa é uma realidade preocupante. Então, já vem do Éden a vaidade e ainda continua tomando conta do nosso coração, porque ela afeta a nossa vida e nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, é claro que isso não é fácil de se assumir. Eu acho que não é o problema de reconhecimento, porque a gente reconhece quando a gente é vaidoso, tem a vaidade. A grande questão é você assumir, não é só você não, né, nós. O problema é nós sermos fortes o suficiente para assumir que a gente tem esse problema. A questão é mentir, eu não assumo que sou mentiroso. Exatamente, é o que eu falo aqui. Quando a gente vai orar, né, eu vou repetir isso de novo. Quando a gente vai orar e a gente vai orar confessar algum pecado, a gente não assume quem nós somos. Nós oramos pedindo perdão pelo que nós fizemos. Me perdoe porque eu menti, me perdoe porque eu fiz isso, me perdoe porque... Não, se você mentiu, você é um mentiroso. Então, me perdoe porque eu sou um mentiroso. Você olhou para outra mulher... Se você olhou para outra mulher e desejou, você é um adúltero. Ou se você, mulher, olhou para outro homem e desejou, você é uma adúltera. Nossa, rapaz, é pesado. É isso que a Bíblia fala. Se eu matei alguém aqui no meu pensamento... Odiei. Se eu odiei, pois é. Se eu matei no meu pensamento, eu sou um assassino. Eu não preciso cometer o ato, é o que a Bíblia ensina. Então, Senhor, me perdoe porque eu pensei mal, porque meu desejo era que aquele cara morresse. Não, me perdoe porque eu sou um assassino. A gente não ora dessa forma. Então, essa é a grande questão que deve ser trabalhada no nosso coração. Quando nós reconhecemos quem somos, nós temos a autonomia de poder nos achegar diante de Deus. Uma das coisas interessantes quando eu falo sobre isso é lembrar exatamente do próprio Davi. Quando Natan conta a historinha para ele do rei lá, né, que tinha as ovelhinhas e tal, e Davi, a Bíblia diz que Davi fica com seu coração irado e fala assim: esse cara tem que morrer, fala quem que é esse cara e manda matar. E Natan fala para ele, com todo respeito, senhor, é você, foi você que fez isso. E é interessante porque naquele exato momento, Davi, ele já se rende ao Senhor. Ele diz: pequei contra o Senhor, fiz que era mal perante os teus olhos, por isso não sou tido por justo. Davi reconhece o seu erro e se coloca à disposição. Então Natan já fala para ele: você está perdoado do teu pecado, só que teu filho vai morrer. Não adianta. Aí o texto, né, você vai continuar lendo depois. Davi vai, ora, jejua depois que o filho nasce, mas o filho dele realmente morre, como Deus havia dito através do profeta Natan. Então essa é a questão que nós precisamos lembrar e entender. Nós temos que assumir. Para a gente permitir que isso seja tratado no nosso coração, que esse ídolo seja tratado no nosso coração, nós temos que assumir. E quem vai assumir que é vaidoso? Quem não gosta de ter essa presença poderosa, né? Quem não gosta de mostrar o que tem, mostrar o que conquistou, de mostrar o que eu sou... Rapaz, eu fico doido, eu sou pastor. Enche até a boca, né? Vai falar, eu sou pastor. Vai orar até imposta a voz. Senhor, meu Deus, meu pai. Não, gente, para com isso. Você conversa com o cara a vida o dia inteiro. Na hora que o cara pega o microfone, o cara... Senhor. Não, gente, isso é vaidade, né? Isso é algo que é além de nós. Nós não podemos, a lição trata sobre isso. Nós não podemos deixar a vaidade tomar conta da nossa vida. Nós temos que ser quem nós somos, reconhecer e reconhecer quem Deus é para nós, e em nós, e através de nós. Isso é o mais importante, e essa história de Paulo é tremenda. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não quer que a gente tenha um coração soberbo.
Deus não quer que a gente tenha um coração vaidoso, né? O segundo ponto diz: a vaidade gera soberba e autossuficiência. A gente esquece de Deus, esquece quem Deus é, e nós nos colocamos superiores. Deve estar fresco na mente de alguns irmãos. Nabucodonosor. Sim. Teve a novela aí, deu para os irmãos dar uma assistida. E é uma boa representação, mais ou menos, né, do nosso querido Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é castigado por Deus porque ele olha para a cidade e diz: minha Babilônia, que eu construí com a força do meu braço. Exatamente. Eu fiz tudo isso sozinho. E Deus já havia avisado. Deus já havia avisado que na hora que ele caísse nessa vaidade, nessa soberba novamente, Deus ia castigar ele. Exatamente. E na hora que ele cai nisso, toma 7 tempos de virar bicho. Entrou em loucura. E a gente pensa assim, sempre quando eu assisto alguma coisa que remete à Babilônia, ou alguém que fala sobre a Babilônia, eu me pergunto: onde está a Babilônia? Cadê? Onde está a cidade da Babilônia? Para começar, onde estão as ruínas da Babilônia? Ninguém sabe. Onde estão os restos da Babilônia? Ninguém sabe. Onde está a tumba de Nabucodonosor? Ninguém sabe. O que seria a Babilônia se não tivesse escrito na Bíblia que a Babilônia existiu? Exato. Quantos reis tem na Bíblia que falam o nome deles que, se não fosse pela Bíblia falando, ninguém nem ia saber que eles viveram? Exatamente. Essa é uma questão que Salomão ele trata disso. Eu fiz tudo isso, fiz tudo aquilo, construí palácios, fortalezas, exércitos, não sei o que, navios, carros, tenho tudo isso. Sou mais sábio, mas eu vou morrer, o tempo vai passar, a areia vai cobrir e ninguém vai lembrar o meu nome. Fala aí, irmão, você que está em casa, você lembra o nome de algum rei aí que viveu na época de Salomão? Você lembra de algum nome de algum rei que viveu, que foi rei de Portugal, nossa pátria-mãe? Você conhece o nome de algum rei que foi rei da Inglaterra? Mas a gente lembra o nome da Elizabeth, que está viva ainda. Alguém lembra qual que é o nome de todos os presidentes do Brasil? Exatamente. O nome se apaga e se desfaz. É uma coisa que eu sempre tento lembrar, que a gente luta por no nosso país, para que a gente tenha paz, mas daqui a um tempo isso aqui não vai existir. Isso tudo vai virar pó e daqui tanto tempo ninguém vai nem saber que o Brasil pode nem saber que o Brasil existiu uma vez na história. Exatamente. E nós estamos aqui brigando por uma vaidade Que não às vale vezes. a pena. O cristão é ensinado: lute pela paz da cidade, ore pela paz da cidade para que você viva em paz. Mas a gente sabe que a gente é aquele nômade, né? Exatamente. A gente não está aqui. O Fábio fez uma colocação interessante, né? Pastor, tem diferença entre estar e ser. Eu gosto, tem um prefeito de Colatina, o prefeito de Colatina, é um prefeito que está fazendo uma diferença enorme na cidade dele, e numa das entrevistas ele diz exatamente o que o Fábio coloca, ele diz assim: eu estou prefeito. Ele reconhece, né, que ele está fazendo o melhor que ele pode, mas ele está prefeito. Isso é importante para a gente. Existem pessoas que têm que ter essa diferença entre estar e ser. A palavra ser é muito importante, principalmente na Bíblia. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, queridos, é que nós somos cristãos. Pequenos cristos. E eu estou pastor aqui, mas eu sou cristão. Isso começa a fazer diferença para a nossa caminhada. Isso precisa fazer diferença na nossa caminhada. Como o Fábio colocou ali, eu também creio que o Espírito Santo trabalha em nossos corações para a gente melhorar. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Fabião. A vaidade pode ser tratada por Deus, mas nós temos que ter essa essência. Por que nós vamos lembrar de Jesus Cristo, como o Fábio coloca aqui? Porque o próprio Cristo foi essa diferença de quem poderia ter toda a autonomia para dizer: eu sou o Cristo, então todo mundo vai se submeter a mim, todo mundo, eu que mando agora, eu estou aqui na terra, eu que decido e tudo acontece. Mas, pelo contrário, ele mesmo diz que ele veio para fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Ele veio se submetendo à autoridade do Pai, à ordem do Pai. Deixou a sua glória, deixou a majestade, deixou o poder, deixou o ser igual a Deus e se fez servo. O próprio Cristo, é por isso que a gente lembra dele, como o Fábio colocou, lembra o nome do Rei dos Reis, Jesus Cristo, porque ele fez essa diferença.
Ele fez a diferença. Começa lendo o Evangelho de João, primeiros versículos, você vai entrando no Evangelho de João, do jeito que ele já te apresenta quem que é esse Eu sou o Cristo Verbo. que morreu na cruz. Exatamente. O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí você vai ver lá, acho que é em Atos, que ele trata, acho que é Pedro, não lembro se foi Pedro ou se foi o cara que foi apedrejado. Que ele vai tratar de Jesus como aquele que ele vem, ele se submete, ele morre, então ele é levado ao céu, ele se assenta na direita de Deus até que todos os inimigos sejam colocados pelo estrado dos seus pés. Exatamente. Para que daí ele pegue e entregue o reino do Pai. Exato. E quantas vezes você vê Jesus sendo soberbo nos evangelhos? Quantas vezes você vê Jesus sendo vaidoso nos evangelhos? Quando alguns chegam para ele para dizer que querem seguir, ele fala assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? É isso mesmo? Você está entendendo? Você quer ir comigo? Quando chega outro dizendo algumas coisas para ele: ó, bom mestre, né, querendo fazer graça. Bom não que é Deus. Aqui que eu faço para dar a vida eterna? Ele é simples, fala: vem tudo que você tem, dá para os pobres, e você vai ter no céu a sua recompensa, e venha dependendo de mim. Aí ele vai embora, porque ele tem muita coisa. Estou afim, não? É simples assim. Isso é importante, gente. A gente tem que lembrar, a gente sempre fala isso, né? O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Então nós temos que seguir o exemplo do Pai. Que ele cresça e eu diminua. João fala isso, né? E o que Paulo fala aqui nesse texto que a gente lê em Coríntios. É o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na fraqueza. Então eu acho que essa precisa ser a essência da nossa vida. A vaidade vai fazer com que o seu eu e o meu eu cresça. E se o meu eu está crescendo, onde Deus está? Pense nisso, meu filho. Pense nisso, minha filha. Se você quer holofote, se você quer crescer, se você quer desenvolver, se você quer se mostrar, se você quer falar para as pessoas que você faz e acontece, que você conhece, que você sabe, onde está Deus nessa história? Já volta àquela coisa que o irmão falou ali, o irmão Fábio ali. Entre ser e estar. Nós somos criaturas. Eu vou tentar ser simples nessa questão do ser. Nós somos criaturas que nós temos o nosso ser, o que eu sou, delegado de outras coisas. Exatamente. Quem eu sou? Eu sou o Marcos. Mas Marcos não é o que eu sou, é um nome que me deram. Quem eu sou? Eu sou um auxiliar administrativo. É o meu emprego que está definindo quem eu sou. Quem eu sou? A posição que te deram. Um brasileiro, minha nação está definindo o que eu sou. Tem várias coisas me definindo. Já Deus, o que define? Você, é aquela questão do prisma, a luz bate e sai todas aquelas cores dele. Deus, ele não é definido por ninguém. Exatamente. E a tudo ele define. A nossa imagem como cristão é de tudo que a gente é, até mesmo como não cristão. É um reflexo, mesmo que seja um reflexo sujo, porque o pecado mancha esse espelho, essa imagem de Deus. O mundo foi feito para mostrar essa glória de Deus, o caráter de Deus. Sim. E o pecado destrói. E essa coisa manchada reflete em mim. E eu reflito para o mundo e isso vai sendo refletido, mas Deus é a luz. Exato. Ele é o Pai da luz, em quem não há sombra nem mudança. Então, quando a gente acha que a gente esquece que aquele que é aquele que está lá, quando Moisés pergunta o nome e fala: eu sou o que Exatamente. sou. Eu não sou o que alguém disse que eu era, eu não sou o que alguém disse que eu fui, o que eu sou alguma coisa outra. Eu sou quem eu sou. Nós não. Então, quando a nossa vaidade tenta ser, você está tentando assumir o lugar daquele que é. Então somos nós estamos. É uma distância bem grande. Por isso nós estamos aqui. Exatamente. Estamos na terra, somos delimitados pelas coisas e Deus nos chama a refletir a sua luz para que nós sejamos uma imagem dele. Exatamente. Que só aí a gente tem aquela coisa que nós falamos no domingo passado, a liberdade, o amor, a vida, quando a gente reflete Cristo, porque aquele que ele é. Exatamente. A gente tem que refletir o que ele é. Quando a gente tenta ser o que a gente reflete o mal que está no mundo, o pecado que está em nós e no mundo, a gente ergue aquilo como se fosse algo que é. E acaba que desemboca em, quando eu me elevo, eu quero ser, então eu quero que as coisas sejam a partir de mim.
Exatamente. E não é assim que deve ser. Não é assim. Mas a gente está falando só dessa soberba, né? Vaidade, todo esse processo. E aí? Isso pode ser mudado? Se eu sou uma pessoa que reconheço, que talvez fale assim, rapaz, eu acho que eu estou nesse negócio aí. Tem jeito? Tem, gente. É claro, a vaidade ela pode ser tratada por Deus. Agora, a gente tem que lembrar de um detalhe. Isso não tem uma forma específica. Deus trata com cada um de um jeito, não é? Como é que Deus tratou com Paulo? Que a gente leu no texto. Espinho. Espinho na carne. Fala, para você não ter um coração soberbo, você vai ter um espinho na carne. Pronto. Paulo fala, pedi 3 vezes, né? O que Paulo está querendo dizer? Pedi insistentemente para o Senhor para que Ele tirasse isso de mim. Mas Deus falou, meu querido, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí Paulo, ele vai dizer o quê? Não é? Ele vai dizer assim, mas, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí, olha que interessante que Paulo diz. Pelo que sinto prazer, na onde agora que ele entende isso? Na onde que ele sente prazer? Na fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Por quê? Por amor de Deus. Aí ele diz, porque quando sou fraco, aqui sou forte. Olha a essência. Porque quando ele é fraco, ele vê o poder de Deus. E o poder de Deus fortalece a sua vida. Esse é o detalhe. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que Deus tem o plano dele sobre a nossa história. E Deus sabe como agir sobre a nossa história. E uma coisa que fala na revista aqui, eu achei extremamente interessante. E eu acho importante. 2 coisas que ele fala, né? Que a gente tem que se render aos propósitos de Deus por 2 coisas. Primeiro, porque a gente não conhece a mente de Deus. Romanos fala isso, capítulo 11, versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? E aí Isaías 55, 8, 9 diz, o conhecimento de Deus é maior que os nossos, os caminhos dele são diferentes, os pensamentos dele são mais altos, mais elevados que o nosso. Ok, a gente conhece alguns textos bíblicos, sabe desses textos, e a gente vê que isso é real. Mas tem uma coisa aqui que eu achei interessante, e eu quero compartilhar isso com você. Ele diz assim, olha, o autor, eu não sei de quando que é essa revista, tá bom? Mas eu achei ela... Bem atual. Eu achei essa fala dele aqui maravilhosa. Ele diz assim, olha, um dos planos do tratamento de Deus é permitir as aflições e dificuldades na vida, as quais, na maioria das vezes, surgem de forma inesperada e nem sempre passa rapidamente. E eu fiquei pensando nesse negócio aqui. E olha o que eu marquei aqui do ladinho aqui. Surge do nada, assim. Não, para pensar. Um dos planos do tratamento de Deus é permitir que aflições e dificuldades na vida, as quais, na maioria das vezes, surgem de forma inesperada e nem sempre passa rapidamente. Você acha que Deus está usando, então, esse tempo de Covid-19 para tratar a vaidade do coração do homem? Você que está assistindo aí, coloca aí, você acha sim ou não? Eu ia fazer essa pergunta na igreja hoje. Se a igreja estivesse aqui, não ia estar do Covid, né? Porque, né? Mas surge inesperadamente e não passa rapidamente. Deus tem planos de tratamento para a nossa vida. Será que o que a gente não está vivendo aqui hoje, com essa problemática do Covid-19, e a gente não vai entrar aqui em politicagem, tá bom? O que tem, o que não tem, o que é, o que não é, os números, o governo, nada disso. Mas o propósito de Deus, a soberania de Deus, a permissão de Deus em tudo isso está acontecendo, será que Ele também não pode estar usando isso de forma a tratar o nosso coração, o coração do ser humano, porque o ser humano está muito vaidoso, e dizer assim, olha, eu preciso tratar o coração de vocês? Fábio crê. O Fábio acredita, louvado seja Deus por isso. Eu creio que os outros também acreditam. Olha que coisa interessante. Deus tem planos, queridos, maiores que o nosso, a gente não tem noção. Pastor, e quem já morreu? Pastor, e a família enlutada? Querido, se for crente, se a família for de família crente, vai chorar o luto? Vai. Vai chorar a saudade? Vai. Mas vai lembrar de um detalhe. A morte não é o fim. A morte é o começo da nova vida. O corpo fica, mas o espírito está vivo. Vai para casa. Vai para casa.
Não devemos ser ignorantes relacionados àqueles que dormem, a palavra do Senhor vai dizer. Então, para nós, é difícil falar isso, cara, mas eu tenho que falar. Para nós... Realidade é difícil. Mas para nós o culto fúnebre não deve ser um culto triste, mas um culto de celebração. Igual japonês. Eu vou citar aqui aqueles meus conhecidos que lá de Botucatu vão lembrar. Meu primeiro culto fúnebre foi da Denise. A Denise lutou contra o câncer durante vários anos da vida dela. Sempre foi uma mulher que, pelo pouco tempo que eu conheci, muito alegre, muito contente, muito feliz. E foi meu primeiro culto fúnebre, Marcos. E, rapaz, pensa num culto fúnebre de festa. Foi o meu culto fúnebre. Nós cantamos com palmas, cantamos com alegria. Por quê? Porque a Denise estava viva, com o Senhor. O corpo dela estava sendo velado, o corpo, mas o espírito estava vivo. Foi pro Pai. Então, aqueles que morreram em Cristo, sabe que com Ele ressuscitarão. É isso que a palavra diz, né? Ele é a primícia, Ele foi a primícia. Ele é a primícia, então ressuscitarão com Ele. Então, para essas pessoas que perderam, seus entes queridos em Cristo, elas vão chorar, vai ter a saudade, vai ter o luto, sim. Mas continua confiando e dependendo do Senhor. Porque se esse Covid, se esse problema que a gente está vivendo, está debaixo do plano de Deus para tratar o nosso coração, eu quero dizer para você, o que eu vejo Deus dizendo para mim através do ensino de Paulo. A graça de Deus nos basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu filho, minha filha, você e eu estamos precisando viver debaixo da graça de Deus. Porque Deus está nos ensinando que nós não devemos ter um coração vaidoso, mas precisamos ter um coração rendido ao governo dele para a nossa vida. A minha graça te basta. E como ele finaliza aqui, ele diz, é nesse momento, ou nesses momentos, que Deus trabalha em nosso interior a fim de produzir mudanças verdadeiras e necessárias. Como eu tenho dito aqui, não vou deixar de dizer enquanto tiver oportunidade. Eu acredito que esse Covid vai realmente mostrar quem é cristão e quem é religioso. Porque o cristão não vê a hora de estar junto. Não vê a hora de voltar para os caminhos do Senhor aqui. Para a adoração, dos caminhos não, para a adoração ao Senhor. O cristão que está afastado, ele não vê a hora de voltar ao seio da família da igreja. O religioso só está aproveitando. Comendo. Só está comendo e bebendo, regalando. Arregala-te, né? O cara lá que ceifa um monte de coisa, que constrói, que joga tudo no saleiro, fala, arregala-te, alma. Oh, beleza, agora você sossegado. Sossegado. Aí Deus fala para ele, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Quando a gente voltar, a gente vai ver quem é religioso e quem é cristão. Porque os cristãos estarão sentados nas cadeiras, nos bancos da sua igreja, num culto de adoração, de celebração, de festa. Mas os religiosos, então, meu filho. Tive que voltar aqui. Agora, meu Deus do céu, agora. Essa é a diferença. Né? Vamos ver o que o Fábio colocou aqui. E também para converter várias pessoas. Eu concordo contigo, Fábio. Pois na fraqueza faz com que os corações fiquem mais suscetíveis a ouvir a palavra. Concordo. Temos que aproveitar esse tempo para testemunhar e evangelizar. A seara é grande, é isso aí. Cumprir a nossa missão de proclamadores do Evangelho. Acho que eu falei isso na live da quinta-feira, se eu não me engano. Ou na terça-feira eu falei sobre isso. Eu tenho batido, né, falado um pouco a respeito desses crentes que estão mais preocupados em discutir, em ganhar discussões teológicas agora, né, porque quem é certo, quem é errado, estão mais gastando tempo defendendo ou criticando o governo do que falando do amor de Deus. Ô meu filho, ô minha filha, vai falar de Jesus Cristo para as pessoas. Se você é de esquerda e não gosta da direita, vai falar de Jesus para as pessoas. Se você é de direita e não gosta da esquerda, vai falar de Jesus para as pessoas. Se você é cristão, a sua função nesse momento é ser voz, é boca de Deus, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ensine as pessoas. Questão, sempre falei isso aqui, a gente tratou isso muito com os jovens. Sim. Ano passado, ano retrasado principalmente. Irmão, você está vendo, foi na época da eleição ainda, a gente começou a tratar disso aí. É direita, é esquerda, é centro, o que é?
Irmão, vamos pôr as coisas no lugar. Eu escutei gente falando assim, eu sou um cristão de direita, eu sou um conservador cristão. Cristão não é uma coisa pra você colocar com outra, tá? Cristão, ele é em si só, e tem na palavra de Deus, na revelação de Deus e em Cristo, tudo. Toda a suficiência. Ele não precisa ser definido por mais nada, só pela imagem de Deus. É isso que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. Você não precisa de nada para enfeitar a sua cara, para você ser alguma coisa. Seja pelo que Deus diz que você é. Você quer falar de política? Amém, irmão, mas fala de acordo com a revelação de Deus. É isso aí. Direita e esquerda são criações do homem. As duas vêm da mesma raiz. A gente já tratou isso aqui. Não tenta entrar nessa discussão. Você como cristão, você tem que aprender o que Deus fala sobre o tema, o que Deus se revelou sobre o tema. Porque se a gente for falar, qual que é o meu regime político preferido? O meu regime político preferido é uma teocracia, onde Deus é rei e todo mundo é governado. Pronto. Maravilha. Não, aí a gente vai voltar de novo. O povo está lá, Deus está direcionando o povo. E aí o que o povo fala para o profeta? A gente quer um rei. Ô, gente, ô povo. Eu quero um rei igual o povo que tem aí. Ó. Aí o profeta fala para eles, mas gente, vai ser prejuízo para vocês. Mas quer um rei. Mas a gente quer ser mandado. Desculpa te cortar, mas eu tinha que falar sobre. Você vê que quando Deus cria Israel, ele cria um sistema. Você tem ali Moisés, mas você tem ali as tribos, você tem várias divisões, onde ali você contrabalanceia os poderes, você pode dizer. Mas Deus está no controle, Sim. né? Deus, onde está a lei? Uma coisa que é única, a gente se assusta, nós temos Constituição. Mas a gente acha que isso é algo novo, mas Deus deu uma Constituição para Israel num monte de Sinai. Ó, segue essa lei. Saibam viver. O rei não é a lei aqui. Exato. Ninguém é lei aqui. Eu mando a lei. Vocês têm rei? Beleza, vou te dar um rei. Vocês querem ser monarquia? Então toma um rei, mas o rei vai obedecer minha lei. Acabou. Vocês querem ser uma democracia? Beleza, então mas a democracia vai obedecer minha lei. Por que isso, irmãos? Porque a gente tenta pegar isso, criar uma imagem de ser humano, que é o que a gente falou agora há pouco. Criar uma imagem de um ser humano perfeito e de qual todo mundo vai ter que se adaptar àquela imagem. Você quer que tudo se encaixe naquela visão que foi criada por nós. É aquela velha questão que os ateus gostam de falar que Deus é feito à nossa imagem, que a gente faz Deus à nossa imagem, mas o homem quer fazer o mundo à sua imagem, e isso volta lá no Éden, no que Adão fez. Quando Deus ele nos pega e coloca numa crise igual do coronavírus, ele demonstra a nossa fraqueza. Mostra aquele negócio, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está mostrando a nossa fraqueza. Porque os governos tentam, aí um lado tenta, outro lado fala outra coisa, e tenta, em todo lugar se tenta de tudo e nada funciona. Por que nada funciona? Porque cada vez que alguém tenta alguma coisa, o vírus sai por aqui e entra por lá. Por quê? Porque nós não somos capazes de controlar o mundo. Exatamente. Nós não temos esse poder, nós não somos isso, nós não somos deuses. E Deus nos coloca no chão. Se o próprio Filho desceu ao chão, a gente quer ser Deus e governar, controlar a natureza e governar o mundo. Não foi isso que Deus falou para a gente fazer. Era para a gente cuidar do jardim, dominar, mas cuidar. A gente quer controlá-lo para que ele seja a nossa imagem. Então, entrar nessas discussões, como o pastor vem falando sempre, é tolice. Não vale a pena. Porque você vai ser jogado por um ou por outro, você vai ser jogado num dos lados. E o evangelho que a gente prega vai ser diluído e vai perder a força. Como diz o Fábio ali, Deus nos chama para amar o próximo como a nós mesmos. Amar os nossos aqui é fácil. Não é? Como ele coloca aqui, amar quem a gente gosta, quem tem afinidade é fácil. A gente tem que amar o inimigo. E a gente tem que proclamar o evangelho para essas pessoas. A gente tem que mostrar Jesus para essas pessoas. Esse é o ponto. É demonstrar o amor de Deus para cada um de nós, que nós tivermos oportunidade de demonstrar. Então, gente, Deus trabalha da forma dele, do jeito dele. O que a gente precisa é estar atento ao que Deus está fazendo e nos submeter à orientação de Deus. Talvez seja um espinho na carne, talvez o coronavírus, ou outras N circunstâncias. Por quê? Porque é o que Isaías coloca aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu
os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos que pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus. É necessário que nós nos coloquemos à disposição, à submissão do Senhor, para que Ele nos ajude. Por quê? Porque Ele tem um jeito dele de tratar o nosso coração. Então, queridos, nós podemos, sim, ter o nosso coração tratado diante desse ídolo do coração que é a vaidade, aprendendo a nos submeter a Deus como Paulo nos ensinou. Senhor, camarada. Exatamente. Senhor, esse espinho na carne é pesado para mim, me ajuda. Deus diz, minha graça é suficiente para a sua vida. Então, eu me rendo à graça do Senhor que é suficiente. E lembre que o próprio Paulo vai dizer também aos Coríntios, que Deus não dá prova que a gente não pode suportar. Se for difícil demais, Ele vai dar o escape. Então, meu filho, Ele sabe o que Ele faz para a minha vida e para a sua vida. O que eu e você temos que fazer é colocar o nosso coração à submissão, à disposição do Senhor. Crer na graça suficiente dEle sobre a nossa vida. E se reconhecermos que nós temos algo que precisa ser melhorado, peça ajuda ao Senhor. Ore, clame, aba, né? Clame, aba, paizinho, papai, conforme a sua intimidade com Ele. Mas, peça e deixe Ele tratar o seu coração. E pode ter certeza que seu coração vai ser tratado. Uma das coisas que eu gosto muito de Paulo é que quando você continua depois olhando e lendo as cartas dele, você percebe que a maioria das cartas ele está preso em Roma, escrevendo, e em algumas delas ele diz assim, ore para que Deus me dê oportunidade de continuar, né? Abra a porta para o Evangelho, ele diz, né? Deus me dê oportunidade de continuar pregando o Evangelho a todos aqueles que Ele colocar no meu caminho. Gente, Paulo está preso, está em Roma. Porque ali ele conseguiu evangelizar a casa de César. Entendeu? Preso. Então, assim, se a gente fosse pensar a grosso modo, para quem ele ia falar do Evangelho na cadeia ali? Para meia dúzia, 2, 3? Não, para quem Deus quisesse. Então ele diz, orem para que Deus me abra a porta ao Evangelho. Essa é a nossa função, essa é a nossa realidade. Não é hora aqui, para finalizar, não é hora de você achar que porque você é crente, como está acontecendo por aí, né? Você é crente, você é imune ao coronavírus, você é crente, você é especial, a única coisa especial que nós temos é que Cristo morreu na cruz por nós. Mas isso também não depende de nós, não vem de nós, é graça. Isso é graça, tá bom? Só vai se a gente começar a subir, Deus vai derrubar ela. Exato. Então não tem nada disso. Então você cristão, nós cristãos, não somos nada além de servos. E como servos, temos que cumprir com o nosso papel, servir. Essa é a nossa função. Como filho serviu. Como filho serviu o pai, não é? Como filho serviu o pai, né? O Cristo serviu o pai. Isso que o Marcos está falando aqui. Ele fica pensando como filho serviu o pai. Quem que é esse pastor? Vamos pensar em questão de vaidade, Paulo. Só para terminar também, esse cara aí que teve essa revelação e fala que recebeu um espinho no seu e o poder de Deus se aperfeiçoaria na sua fraqueza e ele se gloriaria nas suas injúrias. Gente, pensa quem foi Paulo. Paulo pregou de Antioquia até a Espanha. Praticamente mudou o cenário de todo um continente em decorrência de toda a história da humanidade. Sim. Se alguém é a base da civilização que a gente tem hoje, pode ser chamado Paulo. Porque foi ele que saiu e pregou e trouxe os gentios para dentro do povo de Deus. Sendo que a gente vê em Gálatas Pedro tendo dificuldade com isso. Nós vemos em Atos Tiago tendo dificuldade com isso. Paulo, ele recebeu um chamado. E ele cumpriu esse chamado e talvez sendo até o maior dos apóstolos, ele não se via assim. Deus humilhou e ele recebeu aquela humilhação para ele como uma alegria. Sim. Que Deus, conforme Deus dava mais sofrimento também vinha. E ele se alegrava com isso. Sabendo que quanto mais ele sofria por Deus, mais ele estava dando para Deus, mais ele estava servindo Deus. Então a gente isso é a cura para o nosso pecado. Entender que o que a gente sofre por Deus, por Cristo, a gente já está aperfeiçoando, mostrando Ele para o mundo. E Deus vai usar a gente mais, vai fazer a gente mais. Né? É isso aí.
Amém? A cura. Deus é a cura. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a vida. Ei, já tem uma música que fala sobre isso. Amém, queridos? É isso aí. Vocês participaram bastante hoje. Hoje teve mais essa participação. Fabião, a Rosilda. O pessoal ainda continua tímido, né? Já é tímido aqui na igreja, na internet está mais tímido ainda. Mais importante ter você aqui junto com a gente, viu? Cada um de vocês que acompanharam, muito bom ter vocês aqui. Desejo do nosso coração que Deus abençoe a nossa vida, que nos ajude nesse tempo. A gente está aqui olhando para a igreja vazia, os bancos vazios aqui, sei lá, os 30 bancos que a gente tem aqui, né? Mais ou menos, 20 e poucos bancos. E é muito ruim ver isso. É muito ruim olhar. Mas a gente confia na soberania de Deus. Se esse é o tempo de tratamento para que a gente volte mais forte, mais fortalecido, que Deus assim nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o nosso coração. E eu quero continuar dizendo, não desanime, tá bom, meu filho? Não desanime, minha filha. Fortaleça seu coração no Senhor. Leia as Escrituras, ore, busque a Deus. Clame a presença do Senhor. Busque o fortalecimento na presença do Senhor. Porque o dia que governador falar, o presidente da república falar, está aberto, eu quero ver essa igreja cheia, celebrando, fazendo um... E quero ver quem vai fechar. Não, ninguém vai fechar. Quero ver essa igreja cheia, adorando, culto de celebração, almoço comunitário, a Santa Ceia, aleluia. A Santa Ceia. Gente, vai ser um culto maravilhoso. E o desejo do meu coração é que a gente não volte só no oba-oba, não. A gente volte firme mesmo, tá bom? A gente vai voltar aqui para essa igreja para que o Pinheiros, o Panorama, os bairros aqui do redor, Pinheiro 1, Pinheiro 2, conheça Jesus Cristo. Isso estou falando só da minha igreja. E eu creio que as outras igrejas também vão ansiar para que a sua cidade, os seus bairros conheçam o Senhor Jesus. Então, volte com toda a alegria do seu coração. Busque essa força no Senhor. Se Deus tratou o seu coração a respeito da vaidade, se renda a Ele. Deixe Ele ser soberano sobre a sua vida. Que a graça dEle seja suficiente para mim e para você. Em nome de Jesus, tá bom? O Marcos vai orar? Eu comecei, mandou eu começar, agora manda ele terminar. O Marcos vai orar e a gente vai encerrar. 7h30. 7h30, 19h30 teremos o nosso culto aqui. Se tudo der certo, hoje a gente vai iniciar também a live no YouTube, tá bom? Orem por nós. Estamos aí quase conseguindo fazer a live pelo YouTube, né? Mas para garantir, a gente vai fazer no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, tá bom? Para garantir. Se garantir no YouTube, a partir da semana que vem, a gente manda o link, para vocês no WhatsApp, no Face, para que vocês sejam encaminhados no YouTube para acompanhar a nossa live. Mas às 19h30, fique preparado para a gente ter um tempo de adoração ao Senhor. Fabião, um grande abraço, viu, querido? Fabião foi lá da igreja que eu pastoreei em Jundiaí, um presbítero nosso lá. Deus abençoe você, a Dete, as meninas, tá? Deixa um abraço para a família toda aí, bom ter você. E cada um da nossa igreja também que esteve aí junto com a gente. Deus abençoe vocês. E hoje à noite, às 19h30, queremos vocês para juntos adorarmos o nosso Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Você também, Fabião, pode acompanhar a gente às 19h30. O Marcos vai orar para a gente. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, podendo levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, levar o poder que está nessa palavra a cada um dos irmãos em seus lares, onde quer que eles estejam, para essa bênção que o Senhor nos dá. O mundo nos cerca, Senhor, e tenta nos cegar e nos afastar de Ti, de todas as maneiras. Mas o Senhor está sempre conosco. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor é a nossa rocha, nosso provedor. É verdade, Pai. E aquele que cuida de nós como um pai cuida do seu filho. É verdade. Tratando das nossas iniquidades, dos ídolos do nosso coração. O Senhor tem aberto nossos olhos, ó Deus, pela Tua palavra e pela Sua ação neste mundo, Senhor, mostrando quem é o governador dessa terra. Amém, é o Senhor, o nosso Deus, mostrando nossos pecados, nossa fraqueza, para que nós nos humilhemos e nos colocamos aos Teus pés. Sim, Jesus. Clamamos, Senhor, clama a Ti, para que o Senhor muito mais ainda nos humilhe, para que aprendamos a desfrutar do poder que há na nossa fraqueza, Amém, que é o poder do Espírito de Deus que em nós habita, que isso nos leve, Senhor, cada vez mais aos Teus pés, Amém. Que isso nos leve cada vez mais a conhecer mais de Ti, nos debruçar mais sobre Ti, e nos afundar mais nesse mar de sabedoria, de graça, de amor, sem fim que é o Senhor. Sim, Jesus. Que
Teu Espírito nos encha, Senhor, nos constitua cada vez mais a imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Sim, Deus. E nos transforme, Senhor, para sermos aqueles que estaremos contigo no fim, como aquelas pessoas em Apocalipse, te adorando, glorificando a Ti, diante daquele que é a nossa luz para sempre. E assim possamos desfrutar, Senhor, perfeitamente da glória do Senhor. Amém, para sempre, Deus. Que nós sejamos usados, Senhor, para levar a refletir a Tua luz no mundo. Que nós sejamos usados, Senhor, como esta igreja aqui, para levar a Tua palavra e Teu Evangelho a todas as vidas que nós temos contato e podemos alcançar. Sim, Tu és o Rei, ó Deus. Tu és o Deus poderoso, sentado acima dos céus, de qual os anjos se tampam os olhos e se tampam os pés. é verdade. Porque Tu és supremo, soberano. Que nossos olhos contemplem o Senhor um dia plenamente. Esse é o nosso maior desejo do nosso coração. E mesmo quando a gente fala isso, Senhor, a gente ainda nem sabe o que é isso. Que o Senhor nos dá um pouco, cada dia mais, um pouquinho de conhecer-te. Amém, E descansar em Ti. Sim, Deus. Diante dessa crise, Tu és a nossa rocha, como sempre foi. É verdade. Nos faz lembrar, Senhor, em qualquer lugar onde tivermos caído, nos faz lembrar onde foi. Nos levanta, Deus, e nos fortalece. Tu és a nossa rocha para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Só para aguçar você, semana que vem, nós falaremos sobre avareza. Lucas 12, de 13 a 34. Nós teremos mais uma pessoa junto com a gente aqui na semana que vem dando aula, compartilhando junto com a gente. Conseguiu? Consegui, vai vir domingo que vem. Então, se prepare para a avareza semana que vem. Participe conosco, vai ser um tempo muito especial, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha uma tarde agraciada, que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração, almoce, descanse. E 19h30 estaremos juntos, adorando, cantando, ouvindo a palavra do nosso Senhor. Fiquem com Deus e um bom domingo, em nome de Jesus. Dá um concluir para nós lá. Valeu, gente! Até mais tarde.